meio às tensões comerciais, o governo brasileiro pretende defender a concessão pelos países membros de um mandato negociador para uma reforma abrangente da Organização Mundial do Comércio até 2028. Para repercutir essa atual gestão da entidade e possíveis reformas, eu converso agora com Celso Figueiredo, que é sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, doutor também em Direito Internacional. Celso, muito bom dia para você, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, eu que agradeço. Celso, olha, quando o Brasil propõe um mandato para uma reforma abrangente, da OMC, isso é uma estratégia realista diante de um histórico recente de impasses ou uma tentativa de recolocar o país no centro de um debate internacional? Débora, eu diria que não é uma tentativa exclusiva de colocar o país no centro do debate internacional. É também, porque o Brasil ele pretende sempre ser protagonista, principalmente no âmbito multilateral. Mas eu diria que pelas escolhas passadas do Brasil em apostar no multilateralismo, apostar nas organizações internacionais, tem um histórico muito forte aí de diplomacia internacional, de relações internacionais baseado na política do diálogo. Eu diria que o Brasil não tem outra opção nesse momento, que a gente vê o mundo todo se voltando para o protecionismo e alguns parceiros comerciais históricos, principalmente os Estados Unidos, né, com a política Trump de aplicar tarifaço, de ameaçar mesmo países que são seus aliados comerciais, né? Estados Unidos este que foi o país que de fato acabou frustrando aí toda a operacionalização da OMC nos últimos anos por conta da sua não indicação e não aprovação de novos juízes para o órgão de apelação. Então eu diria que o Brasil ele tenta resgatar algo que já foi muito preponderante no passado, já foi muito importante, continua sendo importante para fazer uma série de políticas de revisão, serve ainda como um mecanismo de transparência e de diálogo entre os países, mas que não tem a preponderância de antigamente. Então, o Brasil não tem muita opção nesse momento a não ser tentar resgatar a OMC aos seus tempos áureos. Celso, na sua avaliação, o principal problema da OMC hoje é político, jurídico ou institucional? Em outras palavras, mesmo com o mandato, há instrumentos legais suficientes para poder conseguir destravar o sistema? Eu diria que é mais político do que jurídico. O problema jurídico da OMC foram as interpretações do órgão de solução de controvérsias da OMC, que desagradou aí grandes players internacionais, principalmente os Estados Unidos, né? E por ter sido desagradado, ele terminou por boicotar o próprio órgão de solução de controvérsias, né? E por conta disso, eu diria que é uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. Se existisse uma vontade política dos principais players, e aí não só Estados Unidos, eu coloco até Índia também, que acaba embargando alguns dos temas às vezes, né? A União Europeia, que também trabalha ainda com muito subsídio do setor agrícola, né? Não se consegue avançar no diálogo para o setor agrícola dentro da organização. Se a gente tiver uma melhor boa vontade, eu diria que existe uma chance de destravar. Só que a aposta do Brasil ela acaba sendo um pouco mais pragmática, né? Percebe-se que o Brasil quer tentar um mandato negociador não para retomar a OMC como um palanque de grandes acordos multilaterais, mas para tentar pelo menos emplacar novos acordos plurilaterais, que são acordos entre aqueles países membros que querem ter algum tipo de arranjo comercial e jurídico. E isso é importante por quê? Porque você pelo menos consegue ter alguns avanços do ponto de vista de regulamentação do comércio internacional, com temas que são muito correntes hoje em dia. Você vê, a gente não tem uma regulamentação internacional do comércio eletrônico, a gente não conseguiu discutir ainda dentro da OMC bases de mercado de carbono, a gente ainda não conseguiu avançar muito na questão da propriedade intelectual, na questão de facilitação de comércio. Temos poucos avanços ainda. E isso acaba sendo muito importante do ponto de vista da nossa realidade atual, né? Porque os acordos que temos hoje em dia são da base da década de 80, da década de 90.
Do ponto de vista do direito internacional e econômico, existe hoje espaço jurídico para conciliar as visões, né, de Estados Unidos e China dentro dessas regras da OMC, ou o conflito já ultrapassou a capacidade, nesse momento, normativa da organização? Eu diria que, assim, vencendo-se um pouco essa barreira política, né, e a gente percebe que pode ser que estejamos no fundo do poço do ponto de vista multilateral e daqui para frente exista ali uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de resgate. Não tem muito como mensurar isso, sabe? Mas como eu disse anteriormente, a OMC acaba sendo ainda uma plataforma muito importante de diálogo entre os países. Perceba que mesmo os Estados Unidos, que boicotaram o órgão de solução de controvérsias, iniciaram um processo de consultas contra a China por conta da medida de salvaguarda que a China aplicou recentemente sobre importação de carne bovina. Então, o próprio Estados Unidos ainda se utiliza dessa plataforma como uma possibilidade de diálogo, como um mecanismo de diálogo, né, quando lhe interessa. Então, assim, os Estados Unidos recentemente saiu de, acho que aproximadamente 66, salvo engano, 66 organizações internacionais. E por mais que os Estados Unidos venha boicotando a OMC, né, o órgão de solução de controvérsia da OMC, ele ainda se utiliza da OMC e ele não abandonou a OMC por completo. Então, assim, existe essa luz no fim do túnel. Por isso que a barreira política, ela sendo vencida e se utilizando muito desse pragmatismo, né? Tentar avançar aonde der, sem ter muita ilusão do ponto de vista que vamos conseguir ter novos grandes acordos aí no curto, médio prazo, né? No curto, médio prazo é tentar, de fato, ter alguns rearranjos específicos, né? Alguns acordos plurilaterais específicos para que a gente consiga, pelo menos, manter dentro dessa perspectiva claramente tumultuada do comércio internacional algum tipo de previsibilidade e segurança jurídica. Perfeito, quero muito agradecer sua participação aqui conosco, o Celso Figueiredo, que é sócio do Barral Parente Pinheiro Advogados, doutor em Direito Internacional. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Bom dia para você, até uma próxima. Bom dia, Débora. Obrigado. Até a próxima. Até mais.